Coutinho, o que você acha disso, Coutinho? É pupilo do Moreno, É o entendeu? Moreno Júnior. Passa muito tempo junto e agora tá ali brincando. Tá PHD na Fiboninha, daqui a pouco a Fiboninha acorda aqui, deixa ela quietinha aqui. A gente se prepara porque os Tô dois com estão... cólica. Ah, lá, pronto, começou. Se for pra essa linha aí, Fiboni, é melhor nem falar muito. Segura. Às 9h08. Cabral, já volto com você instantes. Você chamou o Coutinho, é um bom gancho pra gente passear de novo pelo Indifute e pelo Dolfute. O dólar, amigos, até que estressou menos do que o consenso chegou a projetar, né? Nós temos 0,15% de alta apenas até essa altura, R$ 6,136. O Indifute parou naquele 0,30 de baixo, hein, Coutinho? Parou, tá sentado ali em cima de 119,480. Cota 119,660. Então eu tô ali a quase 200 pontos, pouco menos, em cima do suporte. Mercado baixista deve dar uma oscilada em cima do 480 e eventualmente da forma que o mercado apregoar, esse cara desce. O dólar, foi o que eu falei, o dólar tá numa figura horrorosa, terrível, tá? O dólar tá dentro de um canal, o dólar repica, mas o dólar já tem um pivô de baixa. Então assim, você tem dissonâncias entre figuras e tendências. Então o dólar tá mais difícil de prever. Quem vai operar dólar, fique atento. O dólar para mim pode, assim, na sua macro pode subir, mas no intraday em par de dias pode subir, pode descer, pode fazer qualquer coisa. 9h09. Vamos lá, meus amigos. Alexandre Cabral, temos outro assunto a tratar, ainda doméstico. Depois eu te levo lá para mercado de trabalho americano. Dá uma olhada aqui na minha tela, professor. Governo vai adotar medidas fiscais em 2025 para manter arcabouço, afirma secretário. Limite a super salários, idade mínima para militares voltarão à agenda neste ano, diz Dario Durigan em entrevista ao Globo. Câmbio e juros altos preocupam. Vamos lá só para o começo da matéria e o comentário do Cabral logo na sequência. Amigos, a depender da efetividade dessas medidas e da real capacidade delas de reancorar minimamente o fiscal, nós podemos ter um alívio. Não estou dizendo que o Brasil iria para all-time high. Nós não teríamos estímulo suficiente para isso, trigger suficiente para isso. Mas dada a deterioração que nós vimos acontecer desde o final do ano passado, certamente alguma melhoria estaria na mesa. O que diz o secretário executivo da Fazenda? Ele sinaliza que o governo deve adotar novas medidas fiscais neste ano, que podem diminuir as frustrações dos investidores com o pacote considerado tímido de ajuste de gastos. No ano passado, a desconfiança com o governo fez o dólar disparar e ficar acima do patamar dos R$6, o maior da história. A cotação da moeda americana se mantém nesse nível em 25. Mas, de acordo com o número 2 de Haddad, as novas propostas de corte de despesas e arrecadação devem começar a ser debatidas após a aprovação pelo Congresso do orçamento de 25. Então ele já ancorou o cronograma. Deixa o Congresso aprovar o orçamento e a partir daí a gente coloca medidas fiscais na mesa de novo. Segundo ele, a equipe econômica deve voltar a insistir em impor limites aos supersalários, pagamentos que extrapolam o limite estabelecido pela Constituição, porque a revisão de gastos deve atingir o andar de cima. Durigan ainda rechaça o impacto de políticas fiscais na inflação do ano passado. E aí, duas perguntas primeiras aqui, Cabral, que eu separei. Bancos estão rebaixando as ações brasileiras, dólar continua acima do patamar de R$6. Como a Fazenda pode conter isso? Aí o Dario Durigan, fizemos uma mesa com as instituições e com esses grandes agentes para mostrar para eles os nossos números. Apresentamos medidas dentro do governo, vencemos a etapa e aprovamos no Congresso as medidas, o que vai facilitar o funcionamento do arcabouço em 25 e 26 de maneira definitiva. E por que houve essa reação negativa do mercado? Olha a resposta do Dario Cabral. Existem outros temas pendentes para serem resolvidos, como a nossa dívida. Isso deve seguir sendo tratado e é o nosso papel aqui na Fazenda. Precisamos vencer o ceticismo em relação à estabilidade da dívida pública. Cumprimos a meta do primário em 24 com déficit de 12 bi, contra todas as expectativas. O arcabouço está funcionando. Fizemos o maior ajuste fiscal dos últimos tempos no Brasil. E um ajuste fiscal que não é austericida, como fazem alguns aqui na América Latina. O problema das expectativas tem que seguir endereçado sim. Isso nos incomoda. Temos que conseguir passar essa percepção de que temos sim responsabilidade fiscal. Tanto é que diminuímos em mais de 200 bilhões de reais o déficit de 2023 para 2024. E aí vem, para finalizar, parte do incômodo do mercado, Dario, é com a avaliação de que o pacote só segura o arcabouço até 26 e abre espaço para medidas fiscais eleitoreiras. Como garantir que o gasto está controlado ou será controlado?
E aí vem, pela consistência da nossa estratégia. O que temos dito, repetido e estressado em várias ocasiões é: acreditamos na responsabilidade fiscal. É nosso papel nos próximos 2 anos reforçar a política fiscal do lado da despesa e do da receita, para que obtenhamos grau de investimento e cheguemos com inflação sob controle, com crescimento sustentável. Alexandre Cabral, a opinião é sua. Você como jornalista, no rádio acho que isso é um pouco mais raro, né? Mas quando você escreve, ou o blog, ou papel, existe um negócio que vocês chamam de requentar a matéria. Pega alguma matéria antiga lá, vai e atualiza dados. Um pedaço disso daí é requentar, porque o negócio dos militares já tinha sido falado lá em novembro. Super salário. Eles só não mandaram ainda por questão de dificuldade de passar em congresso, tinha coisa mais rápido para se passar, do tipo, tinha coisa para ontem, porque senão só ia virar em 26 devido a detalhe fiscal, quando pode vigorar e etc. Então não esqueça, o do militar é mega requentado, é zero novidade, eles já tinham falado que ia mandar em janeiro. O do super salário, eles tinham dado a entender, mas estava uma coisa meio solta ainda. Se ia ser STF, se não ia ser ministro. Tem gente que ganha acima do ministro do STF, super salário. Então aí pode até ameaçar ter uma novidade. Do militar, zero. Então é assim, novas medidas fiscais para manter o arcabouço. Medidas antigas, que por questão de time foi lançado muito próximo do Natal e Ano Novo. Muito próximo, um mês antes, mas um mês para se debater com o Congresso é pouco tempo, para tentar se aprovar na emergência. Então, novas medidas, assim, entre aspas, né? É o famoso requentar matéria. Isso já era dado. Ele só está querendo voltar com o assunto para poder manter o arcabouço para 25. Então, só um pequeno detalhe aí. Não estou criticando a matéria, pelo amor de Deus. Eu estou criticando o Durigan. Ele está falando, vamos novas medidas. Não, estamos trazendo o que a gente apresentou no passado, vamos jogar para esse ano, vamos debater, com a sociedade, com o Congresso e ver o que aprova. Ok? Então, vai fazer tanto preço? Não sei, porque isso já estava no preço lá atrás. Quando se indicou 70 bi, já se tinha essas medidas, principalmente a dos militares. A dos militares já tinha gente fazendo conta que ia dar 2 bi no primeiro ano. Cabral. Aí ia dar 1 bi no segundo. Eu não tenho os números de Copa, posso estar viajando nos números aqui. Mas dos militares já tinha número divulgado. O pessoal já estava considerando nos 70 bi os militares. Então, só esse pequeno detalhe. E o mercado ainda está ceticista, porque isso daí não fecha tudo. Com isso daí, pelos números que quem calculou ano passado, falou que não fecha. As contas continuam não fechando, mesmo passando essas medidas, principalmente a dos militares. A dos super salários, eu vou corrigir minha frase aqui, eu não sei o quanto economizaria, tá? Eu te chamei durante o seu raciocínio, porque naturalmente a matéria acabou de sair, né? Eu não consegui ler na íntegra, tô fazendo isso a queima-roupa aqui junto contigo. E o painel Mover Pro me ajudou com alguma síntese, que foi até o fim da matéria, para dizer que para além da revisão dos super salários e para além da idade mínima, no caso das aposentadorias dos militares, o Durigan fez um compromisso de que o pé de meia e o auxílio gás estarão no orçamento. Vamos nos lembrar que, como para fiscal, essas medidas chegaram a ser envelopadas como medidas que exigiriam recursos por fora do orçamento. Algo que o mercado nunca vê com bons olhos. E diz o secretário executivo da Fazenda que os 2 programas estarão no orçamento. O mercado não pede nada além disso, né? Que tudo que seja gasto no país esteja dentro do orçamento para garantir previsibilidade na alocação dos recursos e na quantidade dos recursos. Então, esse é um complemento de, se não novidades, compromissos que o secretário executivo da Fazenda está fazendo para 2025. Isso na visão dele tem que combinar com Lula e a base do PT, se eles concordam, né? Exato. Que ok, na visão dele, tenho 10 para gastar, não vou me endividar em 11, porque senão minha dívida pública implode mais ainda. Agora, Lula e Gleisi e base do PT vão concordar com 10 gastar 10 ou 10 gastar 11, já que ano que vem é eleição. Então tem que tomar esse cuidado. A ideia dele, ok, parabéns, mas como isso vai ser a vida prática, né?
Concordo totalmente. Basta lembrar do que foi o anúncio do pacote fiscal, né? O Haddad já deixou claro, sem deixar claro nas entrevistas quando foi perguntado a respeito, que por ele, Haddad, ele não teria misturado os assuntos, não. Mas perdeu, né? A ala econômica perdeu a comunicação nesse caso. Tem que combinar com Lula, é o presidente da República, não tem jeito. São 9h17, volto com o Cabral em instantes. Marcelo Coutinho, bora lá, meu garoto. Dólar e índice. Vamos ver se tem notícia aqui, ó. O dólar continua comportado, vai avançando 0,13. Será que a matéria que circula do Dario Durigan ajuda a conter um pouco o ímpeto de alta? Ou não dá para justificar assim? É apenas o patamar já esticado. Na sexta-feira o nosso dólar já deu uma galopada, então só está acomodando nessa região dos 6,13. Já o índice também não produz grandes novidades não, recua 0,28, 0,30, não muda tanto o patamar. Você, Coutinho? Bora, vamos lá. Coloquei no gráfico de 15, a pedido do Kleber. Vamos dar uma olhadinha no intraday, a gente já mata diário e intraday. Bom, índice baixista. No intraday de 15, eu tenho ali um teste. O no 9655, objetivo valor que a gente já passou. O no 9480, pivôzinho de baixo. Na verdade, você tem dois. O mercado, a priori, segue baixista. Doletinha dentro do canal, no curto prazo, envelopezinho de alta, sobe, lateraliza, sobe, o dólar tá restrito entre R$6,100 deixa eu ligar o imã, que aí ele pega e gruda no candle, R$6,150 certinho, seu fundo a R$6,114, lateralizado, dólar no intra, viés altista. Obrigado, Coutinho. Dólar e índice passados a limpo. Bom, Cabral, agora o nosso assunto vai mudar de direção e de natureza. A gente vai falar de inflação. Bom, alguma repercussão em relação à carta na sexta-feira aconteceu lá no Planalto. Essa manchete aqui, ó, inflação acima da meta não preocupa o governo. Quem diz é o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Quando você contextualiza, o Rui Costa dobra a aposta num compromisso com o fiscal que o governo, na opinião dele, será competente em transmitir. Fala que boa parte dessa inflação vem das mudanças climáticas, vem dos choques climáticos que afetaram produção de alguns produtos agrícolas e afins, etc, etc, etc. Amigos, não é a manchete que o mercado gostaria de ver, convenhamos. Vou deixar o Cabral à vontade aqui para comentar, mas me sinto à vontade de antecipar que uma manchete muito mais saudável para o mercado seria o ministro da Casa Civil dizer: inflação acima da meta é preocupação sim para nós do governo. É difícil que uma autoridade da Casa Civil demonstre esse compromisso. É mais comum que o Ministério da Fazenda tenha que demonstrá-lo. E o Dario Durigan há pouco disse que se incomoda sim com o patamar do câmbio, que se incomoda sim com a inflação, que se incomoda sim com a desancoragem de expectativas. Então essa é uma primeira pitada sobre inflação. A segunda pitada muito no final de semana, eu dei uma pesquisada tal para preparar o programa, e muitas matérias dessa natureza aqui circularam. A inflação do café da manhã e do prato feito. Veja os alimentos que ficaram mais caros ou mais baratos em 2024. E nós tivemos de fato a inflação da alimentação, professor, chamando muito a atenção na cesta que compõe o IPCA. E quando a gente projeta 2025, as matérias sugerem que nós deveremos ter mais inflação associada a alimentos ainda. Olha só essa aqui do Investing.com, ó. Carnes, café e açúcar devem pressionar a inflação de alimentos no ano vigente. Cabral, qual que foi o filme da inflação em 2024? Nós fechamos em 4,83%, consolidado do ano passado. A meta, sabemos, o teto dela era de 4,5%, portanto estouramos, e o alimento foi um dos vilões. Inclusive é o tipo de inflação que um governante menos gosta, porque impacta a popularidade, já que toca de perto na ampla maioria da população. É porque é famoso, todo mundo come, né? Então, de algum modo, vai bater em você com peso menor ou maior. Por exemplo, o Coutinho, o helicóptero dele deve ser mais caro para sustentar do que o preço que ele gasta com comida, né, certamente. Coutinho? A outra tem som pra tudo também, maluco. Professor, de onde se tira essa percepção tão linda ao meu respeito? De um patrimônio tão largo. É o que o pessoal comenta aí nos bastidores. Olha só. Vou bater um papo nos bastidores já. Coutinho, você gosta de abacate? Coutinho, deixa eu fazer uma entrevista com o Coutinho. Coutinho, você gosta de abacate? Eu gosto de abacate? Como? Não é minha preferida, mas ok. Subiu 175% ano passado. Ótimo, tá vendo? Que isso, bicho. Laranja lima. Laranja lima, ok. Subiu 91% subiu ano passado. Vou ter que trocar. E pra provar que a última, e pra provar que BGE é carioca, a tangerina
e não a mexerica, subiu 74% ano passado. A gente O que mais coisa. caiu ano passado? Só de curiosidade, deixa eu matar minha própria curiosidade. Impressionante, né? Foi o pepino. Você gosta de um pepino, Coutinho? Caiu 47% já pepino bem, ano passado, mano. Cara, tô abismado com a laranja lima, dobrou o preço, 90%, professor? Que isso? É muita coisa. 91,03 de 2024. E quando você falava aí, eu fui rapidinho lá no Sidra, baixei os dados do ano passado. Mas só o Pra pepino quem caiu, fuma- professor? Não, tem mais coisa aqui, ó. A cebola caiu 35%, o tomate 26%, passagem aérea 22%, cenoura 18%, abobrinha 15%, peixe tá aí a 15%, mais alguns, melancia 11%. Ah. É, maluco. Quem que ficou, que algo ficou zerado ano passado? Ficou jogos de azar. Então, quando o Coutinho tem um sonho e vai jogar no bicho, jogos de azar Ali tá no variou 0 a 0, 0% ano passado. E a multa de carro também variou 0% ano passado nos locais que eles pesquisam. Então vamos lá. A inflação ano passado, nós temos, como o próprio Banco Central fala, podendo dar peso maior ou menor, aonde ele deveria dar maior e alguns um pouco menor. Sim, tivemos problema de clima. Eu não estou botando em ordem de preferência, tá? Vou justificar cada um aí no final, eu digo o que pesou, pode ter pesado mais. Clima foi muito forte, nós tivemos uma enchente grave no Rio Grande do Sul, que graças a Deus, para a economia, pelo amor de Deus, ok, humanitário, tudo isso que nós já sabemos, antes que alguém corte só um pedaço do vídeo, mas para efeito econômico ele durou de 2 a 3 meses na inflação, depois voltou a estabilizar produtos com uma dependência muito grande do Rio Grande do Sul. E tivemos temporadas de seca, né? Temporadas de calor intenso, eu acho que foram 8 ou 10 vezes ano passado, que acabou atrapalhando. Então, sim, clima já acabou atrapalhando e ajudou a inflação. Então, se tudo tivesse normal, o próprio clima já subiria. O ciclo do boi, que é como o Banco Central chama, porque o ciclo do boi acontece? É um ciclo que nós temos um meio padrão a cada 4, 5 anos, nós temos esse ciclo. Então, do tipo, o preço do leite está muito baixo, da carne subiu. Aí começa a se matar a matriz, a vaca. Começa a se matar a vaca para vender a carne. Matou a vaca para vender a carne, o preço da carne volta a subir, mas falta a reprodutora. Aí, faltando a reprodutora, até o bezerro voltar a virar boi, a carne cria uma tendência de alta, que foi 24. Então, esse 24, começo de 25, são os bezerros voltando a ficar em ponto de abate, que não é que nem alface uma semana. Demora um período. Filho, você tá doida pra aparecer? Aparece, dá tchau, que ela toda hora vem aqui. Vai, ó, ampliou a tela, vai. Aparece, dá tchau. Dá tchau, pronto, agora vaza. Então tá, ela falando no meu ouvido, nossa. Então, nós tivemos um efeito ciclo do boi, que aí bateu alimentos na veia, que bate em todo mundo. E tem um efeito muito grande do câmbio, sem dúvida. O efeito do câmbio é monstro pelo fato que muita coisa é dolarizada. O café da manhã, o pão é dolarizado. Por que o pão é dolarizado? Porque o seu principal ingrediente é importado, que é o trigo. Então, de algum modo, o pão é dolarizado. Pode demorar repasse ou não, mas ele é dolarizado. Ele é um produto que você pode dizer que ele vale dólar. Porque a gasolina era outro que é dolarizado. Ele só é dolarizado porque a Petrobras não deixa. Mas se o petróleo fosse tão livre quanto o pão, ele seria dolarizado. Ele poderia subir e cair de acordo com a cotação do trigo e do dólar, ou petróleo e dólar. Ok, a combinação dos dois, mas ele é um produto dolarizado. Então nós tivemos uma inflação que você pode observar até o meio do ano, sofrendo um pouco mais de alimentos e levemente de serviço, e do meio do ano para frente, serviços bombando com o hiato do produto, então serviços indo para a lua, real desvalorizando forte, principalmente no último TRI, que acabou batendo na inflação pesada. Por isso que a inflação desse começo do ano é alta, porque muita coisa desse começo do ano é a compra de dezembro. É a compra do IGPM de dezembro, que com dólar comprou a 6,30, 6,20, não chegou a 6,40, vai, 6,30. Então, essa inflação do começo do ano é pressionada
muita coisa pelo dólar do passado. Então acho que faltou sim, voltando lá atrás para a gente responder, a mencionar mais o fiscal, que como o Guilherme falou em vários eventos, fiscal é inflacionário. Por quê? Porque fiscal ruim desvaloriza a moeda, desvalorizando a moeda gera inflação. 9,27. Bom, qual o tamanho do problema e do desafio do IPCA para 2025, Cabral? A gente deve ficar atento ao setor de alimentos, mas também à chamada inflação subjacente, com ênfase nos serviços? Vamos lá. Um pequeno disclaimer. A inflação de janeiro e fevereiro ela vai ser uma inflação meio doida, tá? Nós vamos ter uma inflação de janeiro muito baixa e uma de fevereiro muito alta. Parte disso é efeito Itaipu. Efeito Itaipu, que é o dinheiro que se dá, que era para ter dado ano passado, deram esse ano para evitar mexer na inflação do ano passado. Deve jogar a inflação de janeiro para baixo e voltar em fevereiro contabilmente para cima, tá? Então, só um detalhe que podem ver daqui a um mês, quando sair IPCA de janeiro. IPCA de janeiro veio 0,05. Olha, viu como está controlado? Não é Itaipu e vai voltar tudo em fevereiro para 1,20 de inflação. Então deveria ser algo próximo de meio 0,70 sem Itaipu, inflação de janeiro e fevereiro. Olhar ainda para hiato do produto, podendo dizer que é efeito Bolsa Família, que é efeito parafiscal, mas a economia está forte. Então hiato ainda está forte, quer dizer, pode estar no processo de perder tração, mas ainda está. Então olhar muito para efeito hiato do produto, que é muito rápido sentido em serviços. Então, provavelmente o verão vai estar cheio nos locais, verão tão cheio nos locais, nós temos uma inflação de serviços. Então, hiato do produto ou inflação de serviços, ainda efeito da moeda, o quanto a moeda pode gerar inflação esse ano. Então, o quanto o real pode desvalorizar. No final de semana, a BTG liberou um relatório dizendo que nada impede do dólar bater 7,30 até final do ano. Então, o quanto orçamento, o quanto a palavra do Urigan vai ficar no vento, porque Lula não vai concordar, pode afetar. Então, olhar para serviços, continuar olhando para alimentos e olhar para efeito de câmbio. Serviços, alimentos, câmbio. Por falar em câmbio, o Coutinho não para de olhar para o câmbio. R$ 6,115 do trio Los Angeles veio para cantar. Mínima entrada diária na moeda americana, ela não está subindo mais e a conversa do dólar bate com a conversa da curva. Curva de juros tem 2 pontos base e meio de recuo. Portanto, a curva que subia não sobe mais e o dólar que subia também não sobe mais. O Coutinho atualiza os pontos. O Indifut também surfa a onda de melhoria. Está caminhando para o 0-0 e nova mínima no dólar, R$ 6,115. Você, Coutinho? Bora, vamos lá. No caso do índice do seu lado esquerdo, então ele bateu em cima dos 119,480. Não chegou exato, 119,565 é a mínima, tá? Mas de qualquer forma, ok, sobe. Tem que subir muito pra gente falar de reversão, melhoria, etc. Minimamente tem que ir lá pra 122.200 pra gente começar a ensaiar alguma coisa. Então, ok, pode deixar o índice repicar, fique atento ao seu viés baixista. O dólar, ok. Dólar cai, R$ 6,112, acima do R$ 6,082, que é o meu suporte, acima da banda inferior do canal. Então, lamentavelmente, também é aquilo que eu falei, né? O dólar pode oscilar o tanto que ele quiser, ele tem uma primária de alta, depois as figuras internas são todas ruins, o dólar tá mais difícil de prever. Beleza, obrigado, Coutinho. Bom, 9h30, vamos lá. O Cabral, eu ainda tenho 2 assuntos contigo, vou pedir pra gente pegar 5 minutinhos do seu tempo mais. Um é microeconômico, é mais difícil tratar de assunto microeconômico, mas a tua contribuição seria valiosa nesse aspecto. É uma manchete que está lá no Grupo Globo dizendo o seguinte, ó, mesmo com juros em alta, empresas e famílias estão fazendo mais empréstimos. Banco Central mostra que crédito para famílias e empresas cresceu mais de 10% em um ano, alcançando um total de 6,3 trilhões de reais em todo o Brasil. E aí vem aqui, ó, a abertura, apesar das recentes altas da taxa básica, empresas e famílias brasileiras estão fazendo mais empréstimos, 10,7% de crescimento em um ano, passou de 5,7 para 6,3 trilhões. Você já entendeu onde eu quero chegar e para onde eu quero te levar, não, Cabral? A minha preocupação, que deve ser a de boa parte do mercado, é
como será possível conciliar um aumento da exposição das famílias ao endividamento diante do que a curva de juros sugere, que é uma desaceleração, que é um custo de capital batendo na economia real e entregando para algumas casas, como por exemplo o Bradesco, até mesmo possível recessão no segundo semestre desse ano. Pode ser uma combinação explosiva, ou você acha que não é para tanto? É complicado, porque a dívida é pré, né? Então ele já sabe que a dívida dele não muda, mas o emprego dele pode não ser pré, né? Pois é. O emprego dele pode ser um desemprego e ele ter dificuldade para honrar. Para poder dar uma opinião 100%, eu queria entender um pouco melhor essa pesquisa, se tem muito crédito consignado, se tem muito funcionário público, se é família, que tipo de família está pegando e por que estão pegando esse empréstimo. Se é para renovar a dívida antiga, se é... como ele está sendo pego. Então, teoricamente, é um problema que nós podemos ter para segundo semestre. A não ser que a gente tenha uma dívida curta. Pegou emprestado por 6 meses, até lá, a vida que segue, pagou tudo e vamos ser felizes. Mas eu te digo sim, assusta na manchete. Porque, teoricamente, nós podemos ter uma economia que o primeiro semestre ainda pode ser muito forte pelo agro e não pela economia como um todo. Então, o resto da economia já começar a sentir já no final do primeiro semestre. Apesar do PIB pode estar vindo alto, aí vai ser a mesma manchete de 2 anos atrás, o agro que subiu 15% no trimestre, segurou o PIB. Então, é complicado a situação, a página 2. Mas para poder opinar menor da página 2, eu queria entender a página 1, quem é que está pegando esse tipo de empréstimo, entendeu? E por quê? Perfeito, quer dizer, uma noção mais qualitativa, que infelizmente a matéria não traz, tá, Cabral? Não há um panorama, um raio-x, pelo menos na matéria, que responda a sua pergunta. Quer dizer, por que que essas pessoas das famílias estão pegando empréstimos? No caso das empresas, aí, ainda que a gente não saiba se é para expansão, produtividade, a gente entende que deve ser, né? Deve ser um plano mais de expansão. No caso das famílias é que fica mais difícil entender qual que é a qualidade desse crédito que está sendo contraído. Essa resposta a gente não tem, mas que a manchete é suficiente para nos colocar em alerta, porque no fim do dia, Cabral, o que eu vejo, enquanto a gente revisita a manchete, o que eu vejo é uma discrepância meio constrangedora entre Faria Lima e 25 de março, entendeu? Eu já usei essa imagem em outros momentos aqui. Na 25 de março você passa, tá todo mundo feliz, bicho. Economia firme lá e vende aqui. Ó o Rapa, segura, ó o Rapa, abaixa tudo aí, ó o Rapa. Aí passou o Rapa, vai, abre de novo a barraquinha, vende, beleza. Só que quando você vai pra Faria Lima, tá aquele velório, né? A galera toda, bolsa, tá difícil. Alocação estrutural em bolsa, tá difícil. Dólar, tem call do BTG para mais de R$7. Curva de juros, onde é que vai parar essa Selic? 15, 15,5, 16, 16,5. Então você tem uma discrepância que quase nos angustia, né? Porque a gente fica meio solitário. A gente vive aqui uma certa bolha, uma realidade que não é a percepção da realidade de boa parte do país. Então é o tipo de manchete... De maioria. Oi? Ó, se você parar pra pensar, conversa com a mãe do amigo seu e Tá. que esse amigo seu não seja da área econômica. Isso. Porque se for, tua mãe de algum modo entende um pouco mais de economia do que várias mães, porque você faz jornalismo econômico até de forma indireta no almoço do natural. dia a dia. O que está preocupado a grande população? Inflação de alimentos. Porque é o que ele sente ali na veia, por isso que a gente diz que a inflação de alimentos é impopular. Ah, subiu a inflação do cigarro, quantos fumam? Ah, subiu, caiu passagem aérea. Você não tem memória, você não viaja toda vez para comparar. Você não faz Rio-São Paulo todo dia, todo mês. Você faz Rio-São Paulo uma vez, aí depois Rio-Fortaleza, depois Rio-Orlando, ou São Paulo, aí depois São Paulo-Londres, aí depois São Paulo-Buenos Aires, e você não consegue comparar. Porque são destinos, preços, quilometragem, companhia aérea diferente. Então a população do dia a dia, ela está preocupada com inflação de alimentos e algo parecido com custo de aluguel, energia ou algo parecido. Então ela olha para 3 grandes coisas, a moradia direta, inflação de alimentos e dentro da moradia o aluguel e a eletricidade. A grande população não sabe, o dólar subiu porque virou capa de jornal nacional. Muita gente acha que o dólar não mexe na inflação e mexe pra caramba. Então eu concordo, existe um mundo que é 98% da economia, exagerei, 95% da economia brasileira, que é a inflação de alimentos, eletricidade e aluguel. E 5% que é o nosso, que aí o detalhe atrapalha.
Fato. E é isso que gera essa angústia, ou essa solidão, talvez esse seja o termo, né? Da nossa realidade, quando a gente tenta explicar para alguém que está muito mais atrelado ao presente, quando que uma das dinâmicas mais clássicas do mercado é a de antecipação. Mas, Cabral, a gente falou muito de Brasil, eu armei todo um storytelling aqui para a gente passear pelos principais fatos, pelas principais manchetes. Eu queria me despedir de você falando de Estados Unidos. Estamos diante do quê, hein? Qual que é a tua avaliação até aqui do mercado de trabalho, considerando JOLTS, ADP e payroll? Seria valioso te ouvir. E essa realização mais estrutural das bolsas. Então eu vou pegar aqui um paralelo com o pré-mercado americano agora, para você fazer o gol. Vamos lá, vamos passear pelo pré-mercado americano, saber exatamente como a bola tá rolando no gramado por lá. Enquanto aqui no Brasil, ó, nós seguimos vendo idas e vindas em relação ao dólar, mínima no caso da moeda americana de novo. Coutinho, assim que o Cabral se despedir, vai revisitar os gráficos. Mas vamos lá, ó, da porta para fora. O que a gente vê? Ó, DXY, até mais irônica a queda do dólar aqui no Brasil, porque o DXY piorou lá, hein? Eu no overview cheguei a dizer, acho muito difícil, não acredito num real se valorizando ante o dólar. Por hora, a moeda americana está perdendo para a nossa moeda, para a moeda brasileira, a despeito de um DXY mais forte. Olha o VIX, professor, acima dos 21 pontos. Praticamente beirando os 22. Os yields de 10 a 4,77, traduzindo a percepção de que o Fed tem pouco espaço para cortar juros, se é que vai ter espaço para cortar juros, se é que não vai precisar debater a elevação dos juros. São as dúvidas que vão guiando o mercado de títulos nos Estados Unidos. E aí você tem, ó, queda de quase 3 para Tesla, queda de quase 3 para Nvidia, queda de 1% para Google, para Apple, e os futuros americanos também traduzindo, ó, essa percepção de risco, esse mau humor e uma realização que em outros momentos não se deu, não é, Cabral? A gente já chegou a ver curva de juros galopando nos Estados Unidos sem que isso obrigasse as pessoas a apertarem o botão de venda nas bolsas. Agora mudou, porque a deterioração de expectativas está maior, sobretudo com uma retórica do Trump, cuja aplicação prática a gente ainda não é capaz de medir, né? Quero te ouvir sobre Estados Unidos. Eu vou começar pelos Estados Unidos falando pela palavra de dois diretores do Banco Central americano, o Powell e o Goolsbee, acho que é Goolsbee que se pronuncia, que falou na sexta-feira: mercado de trabalho não é preocupação de fonte de inflação para o Banco Central americano. Então significa que parte considerável dessa piora não é o payroll da sexta. Na palavras deles, Fed. Ou o mercado está comprando um Fed diferente do que está se falando, que já apanharam lá atrás, quando o Fed dizia que não ia fazer, o mercado apostando que ia cair. Ok? Então, para eles, a preocupação da inflação não vem porque o americano está ganhando mais ou está mais empregado, e sim por condições mundiais, entre elas a possibilidade do Trump deportar uma cabeçada de gente e o custo da mão de obra explodir. Mas os dados que eles têm hoje, eles falam, o payroll veio forte, ele até fala do payroll veio forte, mas esse payroll veio para a gente de forma confortável, já que o mercado de trabalho não está gerando inflação. E nós teremos juros bem abaixo dos níveis atuais em aproximadamente 18 meses, quer dizer, 1 ano e meio do ano que vem. Ele acredita que esses juros vão estar mais baixos. O mercado está dizendo, eu só tenho até dezembro de 25 aqui na FedWatch, falando em 4% para final desse ano, e hoje está em 4,25%. Então, a dúvida eu acho que está mais no que se esperar do Trump do que dados atuais de payroll e etc, tá? Bom, Cabral, teu cenário base para o Fed é que a autarquia corte uma vez no ano? Putz, é tenso isso. Eu acho que eu te digo que janeiro e março ele não faz nada. Abril pra frente, eu acho que vai depender muito se Trump, o que ele faz de teoria e o que ele faz de prática. Se a teoria dele não for tão louca, aquela toda a pressão que se imaginava da inflação, pode ser que não ocorra. E dá pra cair 2, 3 vezes esse ano, não sei. Complicado, loteria pura. Tudo bem. Cabral, eu vou queria botar te dar... 2 só pra ser na contramão. Já que a FedWatch fale uma. Eu queria te dar a chance de se despedir conversando um pouco com a Fiboninha. Você notou aqui, falou de filho e tal, notou a presença da Fiboninha, e vocês nunca conversaram diretamente, então fiquem à vontade, podem ficar à vontade. Fala com o Fiboninha, tudo bem? Titio. Primeiro, Fiboninha, teu Porque pai você é chato? chegou tarde.
Ela é meio ácida, Cabral. Ela é meio ácida. Ele é meio ácida, Fiboninha. É intrometida, Fiboninha. Fiboninha, você acha que a análise técnica é pra cardiologista? Porque é um negócio que sobe, desce, exame de Tô coração. irritada. Porque você não lavou a louça. Fiboninha. Quantos anos você tem, Não vai, Fiboninha? Se controla. Quantos anos Fiboninha tem? Quantos anos você tem, filha? Fala pra ele. Quantos Pô, anos você você sacaneou. Não quero conversar agora. Aê, boa, Jota Show! Muito bem, Jota Show! Os caras vão espremendo o Jota aqui. Boa, João. Tchau, Cabral. Tamo Até junto. hoje às 5h30. Vai estar aí o Medina ou ainda tá de férias? Tá de volta o Medinão, surfando as ondas. Então, Coutinho, Diego, Levate e Joelton Show, obrigado aí pelo dia. Até com vocês quinta-feira e hoje 5h30 com o Coutinho. Valeu, meu caro Alexandre Cabral. Ele falou 5h30 com o Coutinho, já te escalou pra 5h30 hoje. Bora lá. Só ligar nós aí. Você emocionou o Cabral, né? Falar 5h30 com o Medina, falou 5h30 com o Coutinho. Então tu tá escalado, eu não tenho nada a ver com isso. Você sabe que o Joelton Show, ele mirou na lua, acertou nas estrelas. Porque um dos bordões do Cabral é: ah, maluco, vai lavar a louça. Aí você viu o que a Fiboninha falou pra ele? Não lavou a louça. Ela ficou irritado Muito porque bom. ele não lavou a louça. Muito bom. Boa, Joelton. 9h42, 18 minutos para as 10 da manhã. Vamos trabalhar, meu caro Marcelo Coutinho, com este dólar, que está em R$ 6,103. Olha, que marcha ré, hein? 0,40% de recuo. Quem tá ouvindo fala assim, pô, como que marcha ré? Na sexta-feira estressou pra caramba, é uma leve correção. Não, ok, eu entendo por esse ângulo, mas por outro lado, nós estamos vendo um cenário de estresse, o dólar tá batendo em todas as moedas pelo mundo. E não consegue bater na moeda brasileira, ao contrário, é o real que vai batendo na moeda americana. 0,40% de queda. E o Indifut buscando ficar no terreno positivo com algum fôlego. Não tá conseguindo, tá no 0-0, Coutinho. Bora, então vamos lá. Colocando no gráfico de 15, recapitulando o diário. Baixista, objetivo 119,480. Dentro de 15 minutos, ou seja, pegando aí o intraday. Restrito 119,665, 122,65. Teor é baixista. Eu tinha um pivôzinho de baixa que virou envelope, permanece baixista. Só que agora, com uma amplitude, uma volatilidade maior. Dólar do seu lado direito, o dólar tinha um envelopezinho de alta, tinha o seu suporte a R$ 6,114, ameaça quebrar esse suporte, então nota que eu tinha um sobe e lateraliza, o dólar não sobe, muito pelo contrário, ele vai lá, faz um engolfo e desce, fica difícil, por quê? Porque ou eu vou falar meia dúzia 082, que é o suporte dele, eventualmente ele desce, ou ele monta um pivô de alta. Então o dólar, nos próximos 5, 10, 15 minutos, fique atento, porque eu tô exatamente num ponto de inflexão. 9h44, e aí a gente atualiza juro futuro com o DI1F27. Deu uma virada, o DI1F27 chegou a pedir prêmio hoje, estabeleceu como máxima 15,51%. E agora está em 15,43%. Quer dizer, houve uma virada e é o que a gente vê. O gráfico revela... Um envelope de alta, mercado sobe. Primeiro você tinha o 27 dentro de um canal. O 27 deu uma lateralizada, mas ele ainda mantém um envelope de alta. O 27 está restrito 14,95 e 16,025. Sobe, lateraliza, sobe. Figura gráfica lá no miolo, ela tá ruim, mas o contexto ainda é altista. 29 do seu lado direito, esse está mais comportadinho, dentro de um canal de alta, cota 15,37%, seu objetivo 15,78%, 16,41%. 9h45. Bom, falávamos há pouco do dólar e ele tá numa queda. Você que precisa comprar dólar, tá num dia que, por mais contraintuitivo que pudesse parecer no início dele, tá oferecendo uma moeda americana mais barata. E por que não o TC Câmbio para te ajudar a adquirir esses dólares? Ah, meu negócio é euro. Não faz mal, pelo TC Câmbio você também consegue. Qualquer divisa pode ser negociada através da plataforma e o time do Fabiano tá de braços abertos para te receber. Não perca tempo. Pega agora mesmo a câmera do seu celular e enquadra o QR Code que aparece na tela. Você conhece o serviço do TC Câmbio e eu já adianto, não vai se arrepender nem pensar em mudar. Se você já está acostumado com algum conforto com um determinado serviço, dê uma chance ao TC Câmbio e depois você nos conta. Dá uma olhada no recado em vídeo que reforça o recado e a mensagem como um todo. É o TC Câmbio para você. Tem algo melhor do que viajar. Melhor ainda é aproveitar as melhores ofertas em troca de moedas com o TC Câmbio.
Seja qual for seu destino fora do Brasil neste final e começo de 2025, ter um concierge de câmbio faz toda a diferença. E você já sabe, para qualquer lugar do mundo, sua viagem sempre começa no câmbio. Vai comprar papel moeda ou abastecer sua conta global. Que tal com uma cotação de câmbio, com um spread máximo de 0,75%, tarifa reduzida e até isenção em valores acima de $5.000, ou equivalente em outras moedas. Incrível? Não é mesmo? Escaneie agora mesmo o código e tenha a melhor cotação. Pronto. Agora é arrumar as malas e boa viagem. Às 9h46, TC Câmbio passando por aqui. Muito bem. Amigos, deixa eu agradecer um dos nossos ouvintes, DDD 67, é o glorioso Roger Christian. Nós estávamos falando sobre inflação com o Cabral, fizemos um belo mergulho, pegando como gancho o fechamento do IPCA em 2024. E ele fez questão de nos complementar pelo WhatsApp, foi muito bem no complemento. Ele escreveu no DDD 11 937 263 18, chamando a atenção para uma inflação contratada dos combustíveis em fevereiro, por causa desta manchete aqui, ó. Gasolina inicia 2025 pressionada por defasagem de preço. Aí não tem como a gente prever quando é que isso se ajusta, se é que se ajusta, ou se deteriora mais. Mas também pelo aumento do ICMS. Imposto estadual sobre combustíveis sobe em fevereiro, em meio à alta do dólar e à alta do próprio petróleo, efetivamente. Então você tem aqui, ó, o ICMS sobre os combustíveis sobe no início de fevereiro, em meio a um cenário de preços pressionados pela alta do dólar e pela recuperação das cotações internacionais do petróleo, o que pode dificultar ainda mais a queda das taxas de juros. Gasolina e diesel iniciaram o ano com elevadas defasagens, papapá. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, achei o valor. A alíquota do ICMS vem pra cá, sai pra lá, pronto, ó. A alíquota do ICMS sobre a gasolina e o etanol vai subir 10 centavos por litro, de 1,37 para 1,47. A alíquota sobre o diesel e o biodiesel vai aumentar de 6 centavos, levando o preço para R$1,12 por litro, não mais R$1,06. A gasolina é o componente com maior peso no IPCA. E qualquer aumento tem potencial para pressionar a inflação. Quer dizer, mais essa, né? Coutinho, esse é um bom gancho para você fibar o petróleo. O petróleo Brent, amigos, está agora cotado na faixa dos $81,28. É legal? Exatamente, ó. Esse é o gráfico diário, Coutinho? Positivo. Rapaz, se você voltar 10 pregões, a gente estava num outro patamar. Estacionadinho ali no Lateraliza, né? 6, 7, 8, 9, 10. A gente estava um pouquinho mais, vai, 74, 75 dólares. Recua 15. E a gente vai estar o quê? Em 72, 71? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 73. 73. Quer dizer, olha a explosão, né? De 73 para 81. É mais de 10% de estresse, ou praticamente 10%, né? E é isso daí. Você tem um longo canal, desacelera em 82,08, cota 81,35, da terceira não deveria passar, eu tô no final do rally, mas essencialmente sim, pivôzão, sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe, deveria desacelerar face a essa resistência que é a sua máxima e a uma terceira de FIBO a $83 arredondando. Mas onde é que tá a terceira linha aí, Coutinho? Já passou ou tá pra bater? Aqui, ó, tá pra bater. Tá pra bater. Essa daqui você desconsidera que ela é só essa máxima. Ah, tá. Então você tem primeira, segunda, terceira. E a terceira. Pois é, e aí, quais são os fundamentos, né? Por isso que eu gosto da análise gráfica, quando ela é complementada pelo macro, pelo noticiário geopolítico, no caso do petróleo, enfim, notícias no geral, né? Ganchos, fundamentos no geral. E nós temos 3, Coutinho. A gente tem primeiro, e o payroll de sexta-feira corrobora com isso, a percepção de que a atividade está mais forte do que a que se chegou a vislumbrar, ou a que se chegou a vislumbrar. Nós temos mais atividade, mais demanda. O segundo aspecto é que você tem um inverno mais rigoroso do que o projetado. E este inverno mais rigoroso vai aumentando a demanda pelo petróleo. E o terceiro é que você tem sanções agressivas, ainda por parte do governo Joe Biden. Vamos ver qual que vai ser a postura do Trump em relação aos russos. Mas o Joe Biden, quase que no último grande ato, deixou sanções fortes contra o petróleo russo. E essas 3 camadas somadas ajudam a explicar a razão pela qual a cotação da commodity disparou. E tem um contrapeso que não está sendo suficiente para refrescar o caldo, que é o dólar. O dólar encarecido costuma combinar com commodity para baixo.
Porque você precisa de mais dólares para comprar a mesma quantidade de commodity. Então, em teoria de preços, quando você tem o commodity, o dólar encarecendo, você tem um arrefecimento potencial na cotação da commodity. Não está acontecendo, tamanha a intensidade desses 3 ingredientes e a pouca força que o fortalecimento do dólar tem para se contrapor a esses 3. Com este gancho, vamos para a Petrobras, e aí a complexidade ganha um adicional. No caso de Petrobras, você não consegue ver necessariamente uma correlação direta, limpa, entre Petro e o preço do petróleo. No atual governo, você teve o que o próprio presidente chama de abrasileiramento dos preços e uma certa imprevisibilidade sobre qual critério guia a Petro para corrigir, revisar, atualizar a cotação da gasolina, do diesel e dos variados. Isso adiciona uma incerteza política no rumo da estatal. E como ela é estatal, né, ela é mista, mas tem muito peso estatal, ela de fato pode fazer algumas atitudes, pode tomar algumas atitudes que sob o ângulo da iniciativa privada não fariam sentido, mas sob o ângulo da estatal, para o governo de plantão, pode fazer. Em cima disso, vamos para o gráfico de Petri 4. Pois não, Coutinho? Bora, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que Petro tá. Petro tava bonitinha, vamos ver se ela mudou ou se ela ainda tá... Não, tá bonitinha ainda, Léo, olha só. Longa lateralização, ativa em leilão agora, sobe, lateraliza, sobe. Petrobras no curto prazo também, olha só, você tem envelopezinho, sobe, lateraliza, sobe, cai na sexta-feira. Queda insuficiente para quebrar o meu movimento. Então, a priori, tudo sob controle. Permanece altista, objetivo 3,790. O leilão já está, a priori, em R$ 37,20, face 3,694 do fechamento de sexta. É só colocar um stop ali, quem tá comprado tá bem comprado, compras não faria, prefiro comprar acima de 38, tá? Troco um pouquinho deste lucro por um direcional mais sólido, mas a priori tudo sob controle, não deve ter, os candles a priori todos eles com o mesmo tamanho, sem nenhuma diferença de volatilidade ou nada externo a priori em cima do ativo. Para mim é um ativo de manutenção. Temos 9,53. Coutinho, rápido protocolo aqui do dólar. O dólar estava caindo 0,40, agora cai 0,15. Tá ameaçando devolver tudo e partir para o 0 a 0. Bora, então vamos lá refibar esse cara. Dólar do seu lado direito, então tá aqui. Pedi para tomar cuidado, lembra? Falei que o dólar estava exatamente num ponto de inflexão e aí era difícil cravar se o dólar viria a meia dúzia 0,82 ou voltaria. O dólar inflexiona. Então volta para dentro do canal, cota R$ 6,118. Dá aqui uma comprinha especulativa sob suporte para os mais agressivos, mas de novo, dentro de um contexto todo ruim. Índice do seu lado esquerdo, o índice devolveu bastante, tá lá quase conquendo um hamburguinho, 119.855, sua abertura 119.785, ou seja, tô com 100 pontos de diferença entre abertura e valor atual. Índice permanece baixista. Minha expectativa, 119.480. Temos 9 horas com 54 minutos. Obrigado, Coutinho. Já voltamos a aprofundar aqui o racional. Tô sentindo falta de abraçar o público. Deixa eu dar um pulo lá no nosso chat. Agradecer os mais de 2.100 espectadores que estão com a gente. É muita gente com a gente. Obrigado pelo carinho. Mais de 1.000 likes. Bora pros 1.100, 200, 1.300, 1.400, 1.500. Vocês vão nos ajudando. E de degrau em degrau, a gente chega lá. Meu abraço no Jensen Marim, na Deise Oliveira, no Gustavo Oliveira, no Dan 123. Também está aqui o Kleber Neves Nogueira. Tá dizendo, Leozito, você pode aprofundar um pouco mais a questão do câmbio, porque com o dólar em R$5 e o petróleo em $75, você tem uma realidade. Agora, com o real tendo que chegar a 6,10 para comprar um dólar e mais dólares sendo necessários para comprar o mesmo barril do petróleo, quer dizer, a nossa deterioração é maior, né? Tem razão, claro, Kleber, aqui pela questão do agravamento cambial, a defasagem. Soma-se a alta na commodity do petróleo, na cotação, e o problema de câmbio que nós estamos atravessando no Brasil. O Gustavo Oliveira, o JS, quem mais? O Rafa, o glorioso Hotfire. Uau, Hotfire. Sai daí, quem mais? O Supimpa, o Gustavo Oliveira, Joaquim Teixeira Neto. Quem mais tá aqui, ó? Deixa eu ver, o Lucas Genevro, o André Caira, o Xin Xin Plin, o Fábio Borges, Rodrigo Spin. Será que em breve vamos escutar o Léo cantar o vira, 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 vira no índice no dólar? Pode ser que já tenhamos cantado, hein, Rodrigo? Não sei exatamente o momento aqui que você mencionou isso. Um abração pra você, olha o trio Los Angeles aí, a Deise Oliveira, nossa audiência feminina,
Um beijo na Daisy. O Paulo também tá aqui, o Gustavo Ezovatsugi. A galera do Cruzeiro. O Cruzeirão vem firme, hein? Dudu e Gabigol, que isso, hein, garotinho? Dudu ali na ala, Gabigol chegando mais no centro pra fazer o gol, ou jogando pelo lado do campo também. Uma bela dupla, hein? O nosso Gustavo Ovatsugi certamente está animado com as projeções para a temporada de 2025. Bom, senhoras e senhores, 4 minutos para as 10 da manhã, eu separei aqui duas novelinhas. Eu me sinto nessa hora meio o Gugu Liberato na época que ele fazia no Domingo Legal o quadro Fuxico. É o Fuxico! Por quê? Porque assim, é uma coisa meio fofocaiada, entendeu? Mas é a vida como ela é, né? Por quê? Aí, claro que não é fofoca, porque não é interesse do público, é interesse público, estamos falando do IBGE. Mais diretores devem pedir demissão do IBGE. É o Lauro Jardim que assina essa nota, ó. O ar está perto de irrespirável na cúpula do IBGE. Olha! Na semana passada, 2 diretores pediram demissão. Elizabeth Hipólito e João Halak Neto, respectivamente. Diretora e diretor adjunto de pesquisas econômicas. A mais importante do órgão. Até o fim do mês, devem sair Ivone Batista e Patrícia Costa, diretora e diretora adjunta de Geociências. O motivo do adeus é o mesmo nos 2 casos. Insatisfação com a gestão de Márcio Postman, ex-presidente do IPEA, colocado pessoalmente por Lula no IBGE. O descontentamento maior é com a decisão de Postman de criar a Fundação IBGE+, considerada dentro do IBGE uma espécie de organização paralela. Essa fundação tiraria o protagonismo do próprio IBGE na condução das pesquisas do país. Está aqui a nota. E brincadeira à parte aqui, na maneira como eu coloquei, a gente está diante de algo que tem que preocupar mesmo, né? A gente tem que ficar muito atento, porque nós sabemos que decisões de políticas públicas e dos agentes econômicos, que é o segmento em que a gente atua, dependem, para o seu grau de eficiência maior, de dados sólidos e de metodologias que estejam mais atualizadas possíveis. E, goste você ou não, o instituto que mais pesquisas concentra e com base no qual várias atitudes, várias ações, várias decisões são tomadas, é o IBGE. Vide PNAD, vide CAGED, vide PCA. Então, vários agentes econômicos, vários gestores de fundos, várias instituições, os investidores institucionais tomam boa parte das suas decisões tendo como norte o que o IBGE traz. E nós estamos diante de uma debandada que pode produzir algum tipo de efeito, no caso da instituição e possivelmente na metodologia. Então é uma novela para a gente acompanhar e cujos desdobramentos não vêm de hoje, né? A gente tem acompanhado dificuldades na liderança do Postman à frente do IBGE já há algum tempo. Então essa foi uma das novelas que eu separei. E outra das novelas é essa aqui, ó. Amigos, 2026 já começou. A gente fala, tem gente que acha que a gente exagera. Não estamos exagerando. Na verdade, 2026 já começou desde 23 para Brasília. Porque é o modus operandi e a inércia de qualquer ator político, é se perpetuar no poder. E quando não é possível se perpetuar, fazer a passagem de bastão. É poder no fim do dia, certo? E já estão rodando pesquisas testando novos nomes da esquerda para a presidência. Qual que é o efeito? No caso do mercado, é entender que 2026 começou firme mesmo, já há algum tempo, mas em especial nesse 25, que é a antessala para o pleito do ano que vem, mas também aquele debate que para muita gente é um dos maiores triggers potenciais para o destravamento de valor da Bolsa, que passa pela não participação do Lula no pleito de 26, por qualquer razão que seja. E se mexendo nesse aspecto, começam-se a ser testados nomes que não os de Lula para o espectro da esquerda, enquanto a gente tem com o hino nacional a sinalização de que o mercado à vista já é realidade. Eu parto para ele em instantes. E foram 2 os nomes: a presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann e o ministro da Educação Camilo Santana, que tiveram seus nomes testados pela primeira vez em pesquisas para a presidência da República. Gleisi Hoffmann, convenhamos, né? Acho absolutamente improvável que ela busque uma eleição geral como a de uma eleição presidencial, mas nem por isso deixou de ser um nome testado. O Camilo Santana, pela rejeição menor, pode ser uma das apostas que o PT faça, caso queira
um sucessor para o Lula. A outra, sabemos, é Haddad. Tanto é que o nome do Haddad já não precisa ser testado, ele já foi rodado em várias pesquisas. O nome desses dois, não. E aí nós tivemos uma primeira percepção. Só que veja, o levantamento ele foi feito entre os dias 7 e 10 de janeiro pela Paraná Pesquisas. E é isso que os partidos buscam. Então eles vão pegar metodologias que invariavelmente consigam, no caso do Paraná Pesquisas, capturar até um eixo mais conservador da sociedade brasileira. Então um partido como o PT, ele quer saber no fundo o que uma pesquisa cuja metodologia costuma conversar mais com uma parcela conservadora da sociedade diz sobre a competitividade desses nomes. É o pragmatismo político. Assim como o PL adoraria saber o que a pesquisa, de repente, Datafolha vai dizer sobre o Tarcísio de Freitas. E assim vai. E o que a Paraná Pesquisas revelou? No cenário com Gleisi, a parlamentar aparece com 8% das intenções de voto e em quarto lugar entre os colocados. A líder foi Michele Bolsonaro, com 30% da preferência, depois de, repare bem, não importa a cor do gato, importa que cachorrato. Ciro Gomes, com 26,1%. E aí vem o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, com 8,7%. E o último foi o governador do Pará, Helder Barbalho. O Helder Barbalho apareceu com 2,8%. E com o Camilo Santana, Léo, pode parecer contraintuitivo, mas ele tem um desempenho abaixo do alcançado pela presidente Gleisi Hoffmann. É contraintuitivo para alguns, mas é fácil de explicar. A Gleisi Hoffmann é comentada no círculo político há muito mais tempo, né? Por outro lado, o Camilo Santana não é conhecido nacionalmente e tem uma rejeição muito menor do que o da Gleisi. Então, se for trabalhado o nome do Camilo, naturalmente a expectativa é que a performance dele melhore. Ele aparece com 6,9% das intenções no quarto lugar. Na liderança, Ciro Gomes e Tarcísio de Freitas, empatados com 27,8%. Depois vem o Caiado com 8,8%. O Caiado já se coloca como candidato à presidência da República para 26. Mas ele tem dois desafios. O primeiro até é mais leve que o segundo. O primeiro é ele resolver a questão da justiça, porque na primeira instância chegou a ser anunciada a sua inelegibilidade. Mas o segundo, uma vez que o primeiro deve ser fácil de contornar, ou mais fácil até de contornar, é ele ser conhecido a nível nacional. Porque o Caiado é uma realidade local em Goiás, para o agro, para aquela população do centro-oeste brasileiro. Agora, a nível nacional, tem um desafio que não é pequeno, o Caiado. O último colocado, Helder Barbalho, com 3,1%. Aqui, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não foi incluída entre as opções, por isso que o Tarcísio se destacou tanto, quero acreditar. Nos cenários testados, Gleisi Hoffmann e Camilo Santana juntos não foram incluídos. Nos dois cenários, tanto da Gleisi quanto do Camilo, não foram incluídos nem Lula, nem Jair Bolsonaro. Lula com o cenário de que não viria para 2026 e Bolsonaro com o cenário de que a inelegibilidade fosse mantida para o pleito do ano que vem. 10h03, depois destas duas novelas, e não investidor, não trader, não acho que é exagero, cada vez mais nós vamos ter que pautar as eleições de 2026 e se você entende minimamente de Brasil, no curto prazo, para a mexida nos preços, você deve entender a razão pela qual a gente deve editorialmente trazer mais esse tipo de assunto aqui, gostemos ou não. São 10h04, a dinâmica do mercado à vista brasileiro já está inaugurada e o Ibovespa está correndo para as máximas, Coutinho. Nós temos 119.101 pontos, é um avanço de 0,21%, agora 0,22%, 119.113 pontos. O dólar voltou ao 0,40 de baixa, Coutinho, R$ 6,10, 6,105. Olha, se você assoprar, se o Diego assoprar, a Fiboninha assoprar, o Joel e eu assoprarmos, esse dólar chega a 6,09, hein? R$ 6,104 é o que a gente tem. E a curva de juros em 4 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão. Esta é a média. Vamos lá, Coutinho. Bora. Vamos lá, pessoal. Índice e Ibov lado a lado para vocês, tá? O índice repica em cima de 119.480. O objetivo é 114.600. Índice Bovespa, cota 119.140. Não deve perder 118.403. Objetivo do Ibov, 114.140 pontos. No caso do dólar, o dólar vai aparecer do seu lado direito. O dólar segue em movimento de baixa, R$ 6,104. E aí, de novo, né? Falei, repito, deve testar meia dúzia 0,82. Pode descer até a parte inferior do canal, que vai ser ali R$ 6,069. O dólar não tem figura gráfica, ou seja, simplesmente tem uma primária altista, pode acontecer qualquer coisa. Por enquanto, ficamos atentos.
Obrigado, Coutinho. Bom, nós temos 10 horas com 5 minutos. Deixa eu retomar os destaques de agenda, só para você não perder um evento que está ocorrendo em paralelo à abertura do mercado à vista. Veja aí, 10 da manhã, Guilhem, live da Bradesco Asset. O Diego está monitorando no paralelo eventuais falas que um dos integrantes para pensar macroeconomia no Brasil poderá trazer. Ele, nesse instante, fala do cenário externo e da atividade do cenário externo, um dos integrantes do Banco Central Brasileiro, do BC brasileiro, como você sabe. Até aqui, Diego, a apresentação tem ficado mais próxima dessa questão de atividade, economia, tanto da porta para fora quanto da porta para dentro. O evento acabou de começar, né? Não deve ter tanto highlight ainda. Exato. A expectativa é para ver o que ele vai falar depois, né? Se ele for questionado, perguntado no painel. Por enquanto ele está fazendo a apresentação, que era algo muito comum que a gente via também nas participações do Campos Neto, por exemplo, né? Ao longo de todo o ano passado, ao longo de toda a gestão dele, né? Ele fazia primeiro uma apresentação com slide bonitinho, cheio de gráfico, bem técnico, explicando todo o contexto macroeconômico brasileiro, e aí depois é que vinham as perguntas que davam a oportunidade de falas que poderiam mexer mais com o mercado. Então, por enquanto, o que o Guilhem está fazendo é justamente uma análise macroeconômica brasileira, um panorama. Pois é, e alguns destaques estão escorregando lá para o painel Mover Pro, entre os quais: mercados têm refletido o debate sobre queda de juros nos Estados Unidos. Há muita incerteza sobre potenciais mudanças que Trump vem a adotar. Para a desinflação no Brasil, é mais importante a desinflação global. São 3 dos highlights que pintam no painel Mover Pro, tendo por base as declarações de Guilhem, do Banco Central. São 10h07, então, nosso compromisso, estamos acompanhando no paralelo, vamos ver o que é que dá para repercutir assim que pintar mais falas dele, ou pintarem mais falas dele. Agora, a gente vai partir para o panorama das Blue Chips. Vamos ver quais as variações percentuais que mais chamam a atenção. Coutinho, depois da forte queda na sexta-feira, que devolveu o Ibovespa ao patamar dos 118 mil pontos, nós estamos vendo uma reação. Olha, em relação aos papéis, Ambev está subindo 0,30, B3, hein? Já se prepara que vai ser o primeiro pedido de hoje. B3 caiu para 9,80 na sexta, recuou quase 4%. E está abrindo os trabalhos recuando mais 0,60%. Está em 9,75 agora B3. Ainda no setor financeiro, antes da análise aprofundada em B3, nós temos Banco do Brasil subindo 0,60, Bradesco 0,30 de queda, Itaú Unibanco avançando 0,50 e Santander subindo 0,50 também. Aí nós vamos para o quarteto de ferro, o CSN está no 0,0. Nós temos Gerdau caindo 0,18, Uzi Minas avançando 0,20, Vale caindo 0,20. Depois Eletrobras, queda de 0,15 para Elet 3, 34,10 é o preço. Elet 6 está subindo 0,11, está em 37,69. Embraer, firme, sobe 0,35 a 57,50. Daí você tem Magalu avançando 0,17 a 6,5. Petrobras subindo 0,35, Petri 3 a 41,7, Petri 4 a 37,4. Coutinho vem narrando uma tendência de alta para a Petrobras no meio desse bear market que a gente tem há algum tempo. E aí nós temos Suzano avançando 0,24 a 61,55 e VEG subindo 0,37 a 53,55. É assim que estamos. Coutinho, comecemos por B3. Que fase de B3? Uma das manchetes que ajudam a explicar é a do nível ou do risco concorrencial. A gente tratou muito desse assunto na sexta-feira, embora o Alex tenha minimizado isso. E na opinião do Carlos Castrucci, gestor de recursos CFA, com o qual conversei no final de semana, ele também disse que enxerga dificuldade para que uma concorrência venha a tirar grande parte da liquidez ou do faturamento para a B3. E fato que o papel vira, hein? Agora passa a subir 0,10. Mas não é uma realidade fácil na de B3. Você, Coutinho? Não. Olha só. B3, pessoal, ela tá aqui naquele envelope de alta. B3 está no limiar de virar. Então, não pode perder 9,73. O problema deste canal é que ele é um canal de 6%, tá? Então, assim, o papel deteriorou 6% e, acredite se quiser, tem ali um respiro de vida de ainda ser um envelope de alta. Então, quem está comprado, logicamente, tá na iminência, então atento, stop. A perda máxima configurada é R$ 9,56, ou seja, abaixo disso eu já tenho a desfiguração. E, por enquanto,
Ok, logicamente é um ativo que aí, além da queda de 6% dos últimos 5 dias úteis, você tem toda a lateralização, ou seja, o ativo, se você puxar a história dele, deixa eu desligar a mãozinha, esse cara tá com 22 candles, ou seja, exatamente um mês lateralizado. Então, quem tá comprado, fique atento, não pode perder 9,73, se perder a Zeda, e atento ainda à questão de você estar a um mês de lado. 10:11. Saímos de B3 e vamos agora, nas variações percentuais aqui, para a dupla clássica, Petrobras e Vale. Petrobras, você chegou a afibar, a gente refiba agora, está avançando 0,32% a 37,7%. O que faria o papel de Petrobras abandonar essa pegada de alta, essa tendência de alta? Uma declaração por parte do governo, tentando induzir, direcionar a política de preços da estatal, afirmando que não só a Petrobras vai deixar, por exemplo, de corrigir o preço dos combustíveis, como eventualmente vai até baixar na marra para evitar a inflação. Isso faria com que o valor de mercado da Petrobras certamente caísse muito. É um dos extremos. O outro extremo, o que faria com que o valor de mercado avançasse bem no caso de Petrobras? Seria o governo reajustar os combustíveis. Soa contraintuitivo, porque a inflação já está muito salgada, mas se houvesse um reajuste, que não seria pequeno, mas de repente um meio do caminho, considerando a defasagem cambial, a apreciação da commodity petróleo, você teria aqui um certo compromisso com os acionistas de que o melhor para as margens da companhia seria buscado. Então são esses dois extremos. Como a Petrobras não tem nem notícia para um lado, nem notícia para o outro, ela vai no meio do caminho e vai tendo algumas altas com freio de mão puxado. Mas ainda assim, Coutinho, altas que sustentam uma tendência de alta para o papel. Nota que ela vai sem peso, né, Léo? Porque olha que interessante. Quinta para sexta, Petrobras abre em alta e depois ela desce. Hoje ela abre em alta e depois ela desce. Então, assim, enquanto o Petrobras não perder esse envelope de alta, esse canalzinho de alta de curto prazo, ok. Mas é o que você falou, é um papel sensível, termina em Brás, tá? Cota, R$ 37,11. Quem tá comprado, ok, tá bem comprado. Figura gráfica, de novo, ela é positiva. Só que eu acho que vale um stop, alguma coisa. O ativo tem 60 de vol, colocar um stop ali na casa de 80, 90, pro caso de alguma emergência. Caso contrário, altista, objetivo 37,90, compras a partir de 37,90. Obrigado, Coutinho. Vamos para Vale. Vale agora tem a cotação de 51,38. E para perder os 50, qual o tamanho do desafio? Tá fácil, olha fácil. só. Aqui, ó, você tem um envelopezinho de baixa já desenhado. Tá prontinha para perder, só precisa perder o 51,14, que é essa linhazinha amarela que eu acabei de desenhar. Cai, fez o abaulamento, lateraliza, cai. Então é só perder o 51,14. Vale vai para 49,37 ou 48,92. Quem tá comprado, fique atento, tá mal comprado nessa situação. 48,92 é uma terceira linha, eventualmente você tem ali um respiro. Só que, como eu já tenho figuras intermediárias, eu tenho o pior caso de Vale hoje a 42,96. 42,96. Pai amado, hein? Para chegar lá, a gente tá falando aí de 10% de queda. Bom, é o seguinte, lembrando que hoje o nosso Guto Cerávulo tá de volta, hein? Daqui a pouquinho tem a primeira entrada do Guto no Central TC Investimentos. O Samir da Silva Rosa, ele faz uma pergunta para você, bem interessante, sobre Banco do Brasil. E ele aposta num conceito para embasar a pergunta. Ele diz assim, Coutinho, por favor, Banco do Brasil tá virando a média da banda de Bollinger, ou virando a média da banda de Bollinger. Seria repique para continuar no canal de baixa? O quanto que você domina a banda de Bollinger e pode ilustrar para o público que não conhece a ferramenta e entender. Porque ele está basicamente dizendo, se virar a média desta banda é só um repique, uma alta repentina, mas que continua na zona de baixa, no canal de baixa? Aqui pra você, meu querido. Aqui pra você. O que você não me pede que eu não faço, Leozinho? Ah, lá comigo. Olha só, Samir, tá na tela, banda de Bollinger, tá? Eu tô usando ela tradicional. Média é a sua linha verde, banda superior, 2 desvio padrão, banda inferior, 2 desvio padrão. A figura gráfica de Banco do Brasil, ela é o envelopão de baixa, né? Cai, longa lateralização, cai. Quando você coloca a banda de Bollinger, como eu venho de baixo, a média, ela se torna uma resistência. Então nota que a banda invade, a média invade e esse cara fica restrito.
Então, se você olhar neste quesito, o que você tem? Você tem o ativo cotado abaixo da banda, o ativo abaixo usa a média como uma resistência e ela vai, a priori, sem muito indicativo, né? A banda ela não abre, a banda não fecha, ela não me dá direcional de volatilidade ou estreitamento ou alavancagem, né? Isso a gente usa o comprimento e o direcional da banda. Então, falando especificamente de banda, eu estou restrito embaixo dessa média. Quando eu vou para o FIBO, eu posso usar os dois sem problema nenhum. O FIBO você tem aqui um cai, lateraliza, cai. Banco do Brasil está restrito aqui a R$ 24,42. Fique atento, o objetivo dele é baixista. Deveria retestar R$ 23,74, o objetivo R$ 22,65. Coutinho, a gente praticamente não fala dessa banda. Queria que você explicasse pro ouvinte. Ela tá baseada no quê? Banda de Bollinger? Isso. Então vamos lá, perdoa, tirei. A banda de Bollinger, ela é praticamente um indicador estatístico, tá? Então vamos limpar o fio aqui pra gente focar 100% na banda. A banda, quando você dá um double click nela, o que você pode escolher? Você tem aqui a quantidade de desvios padrão, então isso daí recordar é viver, pelo menos no meu curso de engenharia, né? Você tem a média e aí você tem aquela coisa do desvio padrão, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 65% dos valores dentro de uma banda, aumenta para 95% dos valores dentro de uma banda, 3 sigma ou 2,2, aí tem a diferença, você tem 99. Então, o que a banda faz, ela mostra para você a probabilidade, e aqui quando você usa ela com 2, máxima. Então nota que quando cai, geralmente ele tangencia a banda inferior, ou seja, ele nunca passa, a não ser os outliers, por exemplo, esse cara aqui. Então a banda de Bollinger, basicamente você usa ela de várias formas, mas primeiro em termos de contexto, para você meio que envelopar o movimento. Então tem, por exemplo, banda de Bollinger, o Guto usa bastante long short, que é você falar assim, bom, exemplo, caiu aqui, bateu num suporte, então vai subir. E aí ela vai até a sua média. Depois ela subiu, foi até a banda superior. Ela volta até a sua média. Então, por exemplo, essa é uma das formas que a gente usa, por exemplo, em long short. Mas basicamente é isso, Leozinho. É um indicador estatístico, onde você tem uma média. Dessa média você projeta desvios padrão. E desse desvios padrão, aí tem, por exemplo, o afunilamento da banda, que é redução de volatilidade. A tendência da banda, quando ela afunila, é um movimento mais explosivo. Você pode usar, por exemplo, uma banda de Bollinger junto com envelope. Você tem um envelope de alta e a banda vai estrangulando, chega uma hora que quanto mais estrangulada, mais forte é o impulso de saída. Então tem algumas regrinhas, mas basicamente é isso, é um indicador estatístico. E você, na sua análise gráfica padrão, não costuma se apoiar nessa métrica, você prefere Fibonacci. Por que que não faz parte do seu olhar, se é que não faz parte, né? Tô pressupondo aqui que não faça. Por que não faz parte do seu olhar essas bandas? Porque na verdade é assim, Léo, se você pode, você tá correto, eu não uso, né? Você pode pegar e agregar, né? Então eu posso colocar, por exemplo, a banda de Bollinger, eu posso colocar duas médias, eu posso colocar rock, tem 1 milhão de indicadores. Da forma que eu uso o Fibo, né, eu prefiro sempre ler a questão do movimento. Então, por exemplo, quando você vê uma banda de Bollinger, a banda de Bollinger, ela não te dá, ou pelo menos eu não enxergo, a questão da tendência, que para mim é a coisa mais importante. Não adianta você comprar numa tendência de baixa, não adianta você vender numa tendência de alta. Então, a questão da banda, ela poderia ser sim um acessório, assim como qualquer outro indicador, qualquer outro trade system, desde que você olhe tendência. Na questão do Fibo, eu gosto, porque o Fibo, a primeira coisa que eu olho nele, e aí o indicador só faz duas coisas, que é tendência e direção para ponto de entrada. Então, por exemplo, quando eu falo envelope de baixa, eu tenho uma figura que é uma figura de cunho baixista, e aí eu tenho no Fibo já a identificação da figura e já a identificação dos seus pontos, né? Então essa coisa que o Fibo te dá de compra tanto, vende a tanto, estopa tanto, isso para mim só o Fibo te dá, ou seja, nenhum outro indicador ele te dá assim, por exemplo, eu vou comprar aqui, mas eu tenho que fazer uma conta, até onde que eu vou sair e tal. Então geralmente sim, Leozinho, eu me apoio só no Fibo, eventualmente até mais por uma questão de costume. Banda de Bollinger, né, bastante para quem curte long short, tá? E aí sim vai se divertir fazendo long short, fazendo pares e tal. Boa. Mas eu fico no Fibo por enquanto. Muito bem, olha, e pra gente fechar aqui essa primeira rodada, essa primeira bateria, já que a gente examinou o Banco do Brasil, a gente parte agora para Suzano, que para muita gente ainda é uma ação subprecificada, dada a receita dolarizada, a consistência por ser uma empresa
muito resiliente, que já tem tantos e tantos anos aqui no Brasil, e exposta à celulose, com um grau de eficiência interessante. Suzano parece meio cansada, no 61,49, o Coutinho diz graficamente o que a gente pode imaginar. Bora, olha só, no caso de Suzano você tem aqui um sobe, corrige, sobe. Só que o sobe de Suzano ficou meio cansado. Suzano restringe 59,13 a 63,30. Essa lateralização ela é muito ruim porque ela tira o meu ímpeto de alta e começa a desenhar de novo, né? Falando de tendência. A figura, ela é uma figura de baixa. Esse pivô de alta aqui, a gente pode se antecipar um pouquinho, eventualmente mais para demonstrar, eu já posso traçar um Fibô de baixa. Então esse pivô de baixa, olha só, começa a me jogar Suzano mais para 59,13 e aí aquele tá comprado já não tá tão bem comprado. Então quem tá comprado em Suzano, por favor, fique atento. O ativo tem 70 de volta e o stop loss está na casa de R$1 a R$1,10. Suzano monta, neste momento, uma figura já depreciada. Quem está comprado, Suzano não consegue passar o 63,30, não dá sinais que vá fazer isso. Fique atento, porque a priori, Suzano é 59,13. É interessante, eu vou pegar carona nisso, que eu ia fazer um comentário, né? Uma compra confortável do ponto de vista gráfico, ela estaria pensada hoje em Petrobras, ela estaria pensada hoje em Embraer e ela estaria pensada hoje em VEG. São os 3 papéis que eu lembro no racional do Coutinho ainda em tendência de alta, considerando o Fibonacci. Eu sei que o Ike Grafista está na audiência, sempre conosco, nosso amigo aqui, tô vendo ele fazendo os comentários no nosso chat do YouTube. Ike, se você tiver aí um outro papel de liquidez mais razoável, mais interessante, também em tendência de alta, ó, o Coutinho já escorrega aqui para Brave 3, também, tá clara tendência de alta, né? Um envelope de alta bonito aí confirmado. Então são 4 papéis, pô, nessa chuva de canivete para baixo na bolsa, pega os papéis aí de tendência de alta até para proteção gráfica nesse curto prazo. Brava Energia estaria nesse pacote. Brava, olha só, sobe, lateraliza, 2 envelopes de alta. Brava já deu a respirada no 24,50, já abaulou, já subiu de novo. Brava, eu venho falando que quem tá comprado tá bem comprado e o ativo vai se comportando bem. O ativo cota R$ 25,50, o seu objetivo é 2,756, ativo de manutenção, compras não faria, primeiro deixa subir para ver como é que a gente vai chegar lá. O ativo tem 1,82 de volta e o stop está na casa de 2 a 2,20. Obrigado, Coutinho. Então, para eu chamar o Guto agora, Ike, você que está aí na escuta, se você tiver outros papéis de liquidez razoável, interessante, ele fez um panorama outro dia no almoço muito legal, fazendo um estudo assim de quais papéis estavam em tendência de alta. Então, se Ike tiver um papel que não seja VEG, que não seja Embraer, que não seja Petrobras, que não seja Brava Energia, em tendência de alta, com uma liquidez minimamente razoável, conta pra gente aí no chat, que a gente coloca na tela aqui também com o Coutinho. E o Guto Cerávulo, hein? Meu amigo, um feliz ano novo pra você, um 2025 maravilhoso. Vamos pra Central TC Investimentos, você destaca a primeira oportunidade que tá enxergando por aí. Bom ano pra nós, hein, Guto? Valeu, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de volta, 2025. Eu vou fugir aqui, não vou fugir, aliás, eu não vou fugir do óbvio aqui, então a gente está falando de papéis em tendência de alta. Acabei de chegar, dei uma analisada, né? Cheguei de férias e vi Petro, né? Vi o pessoal tá comprado, tá bem comprado, tá próximo de resistência. Turma, assim, se você tá bem comprado, tá num mercado que tá difícil, eu sempre falo, vamos comprar put, vamos defender. Da última vez que a gente fez, quem comprou chegou a defender quase 7% do ponto que eu tive valor, tá? Para esse momento agora, a melhor put para comprar, para defender, para quem está comprado, tá? Olha aqui, ó, essa aqui, ó, Petrobras Nair, tá? 397, strike 3692, tá? Para 21 do 2, estou falando de 9 dias úteis, da máxima de 2,40. Então, para quem está comprado, vai colocar no custo 75 centavos, tá? Para quem está comprado agora, se fosse para comprar agora, né? Comprar ação e comprar put junta, perda máxima de 2,40. Então, galera, já que o mercado está difícil, tá? Então você tem que se defender, tem que, né, operar derivativos para defesa, não para especulação. E olha só, se colocar, tá, para baratear, né, já defini, já tira aí 15 centavos, tá? Botei um bem mais out of the money, tá? Eu tô falando de uma venda de uma call. Então você vai travar o prejuízo, perda máxima de 2%,
ganho máximo de 8,60. Fazendo o quê? Vendendo uma put, eu estou falando da bola, 4,36, strike 49,2, também para o mesmo vencimento, né? Não é calendário, então ganho máximo de 8,60 se fechar acima de 49,2. Lembrando, né, que Petrobras acima de 38, galera, o céu é limite, tá? Então, se acha que não vale a pena, pode só entrar na putzinha aqui. Na volta, eu vou mostrar uma outra maneira de você travar a sua posição, só que em vez de você pagar, você vai receber. Boa, Guto. Já já a gente volta contigo, então, para mais um destaque diretamente da selva dos investimentos. Bora lá com alguns pedidos da nossa audiência que vão chegando tanto no chat do YouTube quanto também no WhatsApp. Começando pelo WhatsApp, Coutinho. É o seguinte... Tem o pedido do nosso querido ouvinte, o Leandro. Ele quer saber de Santander, Sambi11, comentando que inclusive anunciou dividendos na sexta-feira. Anunciou proventos, né? Porque dividendos e JCP são diferentes, mas foi anúncio de 1,5 bilhão de reais em JCP que foi feito pelo Santander na última sexta-feira mesmo. Então tá aí, um abraço pro nosso querido Leandro. Sambi11, Coutinho, por favor. Bora, Sambi11 a priori, ele é baixista. Tem já um envelopezinho de baixa contratado, aguarda rompimento 22,82, objetivo 20,20. Fica atento porque quando eu puxo o histórico, lamentavelmente o histórico de Sambi11 tá longe, você tá falando de setembro 23, para você eventualmente pegar e achar uma região que fosse uma região de acumulação. Então você nota aqui, ó, você tem Sambi11 praticamente nessa região aqui fazendo fundo, tá? Então, ok, é um envelope. Eu tô, inclusive, se você olhar com um pouquinho mais de critério, até abaixo de 23. Então, quem tá comprado a priori, tá mal comprado. Se tudo der certo, Sambi11 tem que passar por um processo de alta sensível, montar uma figurinha de alta, tal, pra gente falar que virou. Por enquanto, envelopezinho não pode perder 2282. Perfeito. Ó, o pessoal tá pedindo aqui também análise de alguns BDRs. O Fábio Borges Arraes, ele quer tanto Tesla quanto Nvidia, TSLA 34 e NVDC 34. Vamos lá então, Coutinho. Vamos lá. No caso de Tesla tá tranquilo, baixista, perdeu aquela venda no 7911, objetivo 6970. Cai, lateraliza, cai, envelopezinho de baixo já tá desenhado, aguarda. A priori 69,70, pior caso 5448. Nvidia Brasil, né? NVDC 34? Isso. Bora, double clique nesse cara, vamos dar uma olhada. Nvidia baixista, o ativo cota R$ 16,71. Eu falei porque os mais arrojados poderiam socar uma compra a 1,739. Isso foi na sexta-feira, essa compra daria, ou por enquanto está dando errado. Por isso que eu chamei ela de arrojada, tá? Se você pegar, eu posso tirar o FIBO e aí sim, Nvidia volta para dentro do canal. O ativo cotando 1,672, uma compra mais conservadora seria 1,643, faria uma compra especulativa sob suporte, compra de repique, o que o valha. De novo, também recordar e viver, né? Toda vez que eu falo a compra, né, eu não estou muito comprador para bolsa, então compras pequenas, sucessivas, com preço médio positivo. Boa, Coutinho. Bom, aproveitando que a gente estava falando de BDR, vamos dar uma atualizada no dólar, por favor. Queda de 0,16% agora para Dolfut, R$ 6,118, enquanto a curva de juros ela chegou a renovar mínimas intradiárias agora há pouco, tá? Foi renovando mínimas atrás de mínimas, agora tem uma queda média de 7 pontos base e meio em toda a sua extensão, uma queda maior na ponta mais curta da curva. Vamos lá, Coutinho, por favor. Dólar, R$ 6,118, joga para 15 para a gente atender o Kleber. Olha só, tá naquele ponto de inflexão que eu falei, né? Então, o ativo segue ruim, né? Como assim, eu já venho falando da questão do dólar, ou seja, se o diário tá ruim, o intraday passa a ficar ruim também, né? Então, assim, você tem que esperar o intraday convergir pro diário, você tem toda uma inércia. O dólar sentado aqui em cima desse suporte, R$ 6,114, cota R$ 6,119. Inferindo algo, ok, compra especulativa sob suporte direcional de compra, mas de novo, dólar muito ruim. Índice do seu lado esquerdo, hamburguinho 119,925, abertura 119,785, última vez que eu passei por aqui a gente estava com 100 pontos de diferença, o hamburguinho cresceu um pouco, a gente está com 200. O mercado segue não direcional, com viés prioritário baixista. Olha só, são 10 horas com 30 minutos.
Bom, aproveitar o horário redondo, né, pra gente revisitar a agenda, só para você se nortear, uma agenda mais esvaziada a partir de agora, mas nem por isso pouco importante. Por exemplo, o Almoço de Negócios vai trazer para você as expectativas de inflação ao consumidor referentes a dezembro nos Estados Unidos. E no tempero que a gente explicou para você desde o primeiro minuto aqui do Manhã TC News, em que se cogita que o Fed mal tem espaço para continuar cortando juros, expectativa de inflação é rei, né? Então, muito importante a gente monitorar o primeiro eixo relevante da semana neste caldeirão. A fotografia de quarta-feira traz o CPI e nós teremos a temporada de balanços dos bancões dos Estados Unidos ao longo de toda a semana. São os 3 grandes assuntos que vão servir de gancho para a precificação continuar lá nos Estados Unidos, por hora, realização nas bolsas. Bom, todo mundo então com isso no radar, vai ser 13h dentro do seu Almoço de Negócios. Agora, ó, a gente se prepara, estamos no recheio do sanduíche, né? Porque às 10 o Lula começou uma cerimônia dos 164 anos da Caixa, uma participação remota, e às 11, reunião com Rui Costa, Jorge Messias, Dario Durigan e líderes do governo no Congresso. Lembrando que o Dario Durigan deu a entrevista que deu ao jornal Globo. E me parece que ele vai colocar na mesa exatamente o que ele colocou na entrevista, né? Até para preservar sua credibilidade. Vai dizer, presidente, os super salários. Presidente, a aposentadoria mínima para os militares. Presidente, tem que ser no orçamento pé de meia. Presidente, o auxílio gás não pode ser parafiscal, tem que ser no orçamento. Então pode haver repercussão dessa conversa, a gente vai ficar de olho. Depois, 16h, aí sim no seu Tarde TC News, o balanço orçamentário federal referente ao mês de dezembro, e às 8h50 o saldo da conta corrente japonesa referente a novembro. Fechado, pessoal? E eu perguntei no chat, ou para o chat, pedindo aqui que o Ike Grafista se posicionasse, se ele estava de olho em outros papéis de tendência de alta para além dos 4 que nós havíamos destrinchado. E lá veio o Ike, ele falou de Brava, estava no nosso radar, falou de Embraer, mas também falou de BB Seguridade, BBSE3 e de IRB. Então vamos dar uma olhada nesses papéis também, Coutinho, BBSE3 e IRBR3, você. Bora, vamos lá. No caso de BB Seguridade, olha só. BB Seguridade eu ficaria atento no seguinte sentido, o ativo sobe, o ativo lateraliza. E aqui, eu não chamaria de um envelope de alta pelo seguinte, porque na minha metodologia, tá? Perdoe. Porque ele sobe e lateraliza, ele cai e ele lateraliza. Então, assim, o que era um envelope de alta, pra mim, inclusive já tá até fibado pra baixo, esse cara, pra mim, ele já entoa o envelope de baixa. E aí, quando eu tiro o zoom, olha só, eu tô na sua região superior, que é a sua máxima, que é uma região de distribuição que eu considero venda. Então, aqui eu peço desculpas, divirjo, tá? Só em função disso, que essa alta, pra mim, ela não tem cara de um envelopão de alta, entendeu? Como ela já perdeu um pouquinho de preço aqui, eu tô preferindo ser mais conservador e fibando ela pra baixo. E eu não acho que é caso de pedir desculpa, não. Ao contrário, eu acho que isso é o mais legal, porque o mesmo gráfico, ele pode suscitar, a depender de metodologias diferentes, percepções e projeções diferentes também. E é o seu caso. Agora, tira o zoom, por favor, Coutinho, porque a gente não pode olhar isso, a gente não pode olhar como uma longa região de lateralização precedida pela alta, então potencial envelope de alta, porque você enxergou um envelope de baixa no zoom, né? Você ampliou ali e falou, opa, é queda e lateraliza, virou um envelopinho de baixa. Mas exato, se você tira o fibo e amplia o olhar, eu não posso considerar isso um sobe e um lateraliza, já que o suporte vem sendo respeitado? A diferença é aqui, Léo, porque antes de você olhar o curto, que é a figura, lembra? Eu olho a tendência. Então, quando eu pego o BB Seguridade, é lógico que para um ativo subir e lateralizar, perdão, deixa eu refrasear, para um ativo cair, ele tem que sobe e lateraliza, depois ele cai. Então, aqui na verdade, eu tô me antecipando, negando que seja um envelope de alta, exatamente aqui, ó, ele sobe, ele lateraliza, ele cai. Então aqui eu tô falando que ele cai ou ele vira em função de eu estar na parte superior do gráfico, que é uma região de distribuição, que é uma região de venda. Então assim, o envelope de alta, ele apesar de estar desenhado da forma que você comenta, eu levo mais em consideração a região que ele tá, e neste caso, sim, nesse caso sobe, lateraliza, perde um pouco do seu valor de preço e agora ele cai. Então você pode ter um envelope de alta numa região superior. Então ele sobe
ele lateraliza e ele cai. Então essa lateralização, ela não necessariamente é envelope de alta, ela é uma desaceleração para cair, como foi Nvidia, S&P, Google, como foi essa viradinha que deu o mercado americano, entendeu? Excelente, bacana. Bom, e aí pra gente chamar o Guto e o destaque final dele, tem IRB. IRB também foi mencionado aqui pelo Ike, legal da gente passear pelo papel. IRBR3, Isso. vamos lá. IRBR3, ele vem de um canal baixista, ele sai, ele monta aqui no seu curto prazo um sobe, lateraliza, sobe, Confirmou, sem problema nenhum. A única preocupação é o quê? O ativo tá, e aí eu cantei inclusive venda em IRB a 46,22, que este ponto, ele é um ponto de inflexão, ou seja, ele é a máxima desse envelope. Então, como ele é a máxima, acontece duas coisas. Como ele é uma inflexão, ele vira. Como ele é a máxima de uma alta, ele corrige. Então, só ficar atento. IRB está numa condição melhor ou mais favorável. Só ficar atento que 46,22 é um ponto de inflexão do papel. Interessante, Coutinho. E ó, já vou te preparar, a gente vai se despedir do Guto, mas na sua volta vamos com outros dois papéis. Eu vou colocar vocês para conversarem mais, viu? Bem legal o complemento, porque o Ike, ele trouxe TTN3, ou seja, 3 tentos, sugerindo aqui também o viés de alta, ou a tendência de alta, para a gente aprofundar. E me parece que ficamos nessa lista. É uma bela lista, porque são pouquíssimos os papéis que estão em tendência de alta, e exceção feita a BB Seguridade, pelo fato de a sua metodologia não te dar a mesma convicção do que a dele para tendência de alta, em todos os outros papéis faz sentido. Agora, o Ike complementou você em relação à BB Seguridade. É legal que vocês vão dialogando aqui, ó. Ele está sugerindo que você coloque no semanal. Então vamos falar de 3 tentos e do gráfico semanal de BB Seguridade, logo depois da segunda entrada do Guto Cerávulo. Guto, você, meu garoto, destaque final. Vamos lá. Eu falei aqui para vocês para montarem defesa, né, para Petro no atual patamar que está Petro. Próximo de resistência, ou seja, topo histórico, acima de 38, o papel pode andar muito. Vamos lá, eu vou passar aqui uma operação, tá, que é super conhecida, eu gosto muito, adoro fazer. Só que para quem carrega a posição e quer surfar alta, ela limita. Né? Na verdade, essa é uma operação que você ganha uma taxa fixa e fica protegido. Tá? Então, o pessoal ficar protegido, né, que eu falei para vocês, eu vou passar uma proteção que você tira dinheiro. Tá? Não, você não coloca. Então, olha aqui, ó. Eu estou falando de comprar ação, né, e vender uma call, que é o famoso financiamento. Tá? Eu estou falando da Petro Bola 377. Tá? Então, você está comprado, você vai vender uma call, você vai vender uma call dentro do dinheiro. Tá? Você vai tirar R$ 2,88, tem 85 de delta. Vamos lá, o que é isso? Delta é a taxa de variação da opção dado a variação, né, da minha ação. Se minha ação, né, cai 10 centavos, ela vai cair 8 centavos e meio. Né? Então, praticamente 9 centavos. 8 centavos e meio não vale. Né? Quando a gente está falando de valor tão pequenininho, não vale. Então, o que acontece? Você tem uma proteção, né, de 85% da variação de queda do ativo. Só que você tem um ganho máximo de 2%. Então, o que eu oriento? Quer se defender? Tá? O mercado está estranho. O que você faz? Vende a call. Tá? Se romper os 38, o que você faz? Recompra a call no prejuízo, né? Porque seu objetivo era proteção. Então, se você fizer isso aqui, olha só. Se você retomar, né? Aqui está dando aqui 90 centavos. A put estava dando 75 centavos na hora que eu falei com vocês. Muito parecido, só que a diferença é que você, muitas vezes você quer defender, não tem grana, você pode vender a call e se travar. Ah, Guto, eu posso vender uma call at the money? Pode, só que você vai defender só 50%. Tá? Então tá aqui uma outra forma de fazer a defesa. Não é que eu gosto mais, né? Porque o objetivo aqui, se a defesa eu gosto de comprar put, eu pago. Afinal de contas, turma, quem compra put, quem compra seguro, quem faz seguro não quer usar, né? Quem que compra carro achando que, poxa, não, vou meter ali o carro no poste porque eu vou usar o seguro. Ninguém faz isso, né? Todo mundo compra querendo que nada aconteça, que tudo vai bem, tá bom? Então fica aqui mais uma dica. Dê uma rodada nos long and short. Turma, por incrível que pareça, rodei 500 pares, só vi 6 oportunidades.
e muito ruim. O mercado tá tão ruim que até para longa short tá ruim, turma. Pessoal, Valeu, Guto. Tamo junto. um beijo no coração. Até amanhã, vamos com tudo. Vamos sim, e um ótimo 2025 pra nós, bom ter você de volta, viu, parceiro? São 10h40, amigos, é o seguinte, 20 minutinhos pras 11 da manhã, e olha, eu falava há pouco, hein? Você ouviu, vocês ouviram aí do outro lado, o Joel Tonchon que mais ouviu as caixas de som ali do operacional. As eleições de 2026 serão cada vez mais pautadas. Daqui a pouco tem uma pesquisa pra gente repercutir que mostra Bolsonaro à frente de Lula caso a inelegibilidade seja revertida e, por exemplo, Marçal não concorra em 2026. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes, mereceu urgente no painel Mover Pro. Porque agora eu quero convidar você que ainda não está alocado em algum fundo de investimento, ainda não diversificou a sua carteira, a fazê-lo via TC Investimentos. É por ali que você encontra, por exemplo, o produto TC Cosmos, sobre o qual o Fernando Marques e o Buca falam praticamente todo dia aqui com a gente. Tá esperando o quê? É um jeito de você se expor à renda variável com quem tá na trincheira mesmo. Se virar alguma coisa, se tiver alguma porrada, você tá ali. E se não tiver, você não vai colocar também uma parte tão comprometedora do seu PL, do seu patrimônio líquido, diante de um cenário mais difícil. Mas é muito bom você contar com uma equipe que esteja na trincheira praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até porque o TC Cosmos tem exposição também a Bitcoin e sabemos, Bitcoin é 24/7. Conheça os produtos, não tem só esse, tem o Digital Assets, que é um fundo de investimento ligado a criptoativos no geral, para além do Bitcoin. Não fique de fora, o QR Code tá na tela, venha para TC Investimentos você também. 10h42, vamos lá então, primeiro com urgente no painel Mover Pro e depois a gente fecha com 3 tentos e também o gráfico semanal de BB Seguridade. Meus amigos, na tela para vocês, acabou de sair na CNN, sem Marçal, Bolsonaro supera Lula na disputa em 26, diz Paraná Pesquisas. Em cenário sem a presença de Pablo Marçal, o ex-presidente Jair Bolsonaro supera o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial do ano que vem em números absolutos, de acordo com o levantamento divulgado hoje. Pela margem de erro de 2,2 pontos percentuais, há empate técnico entre os dois. Foram ouvidas 2.018 pessoas entre 7 e 10 de janeiro, nível de confiança da pesquisa 95%. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao fazer uma reunião com embaixadores em julho de 22 e atacar sem provas o sistema eleitoral. Aí vamos aos números. Num cenário sem Marçal, com Bolsonaro e Lula disputando, teríamos Jair Bolsonaro, pela metodologia Paraná Pesquisas, com 37,3% das intenções de voto. Lula, 34,4%. Ciro Gomes, do PDT, 11,7%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, 5,4%. Hélder Barbalho, do MDB, com 1,4%. Votos brancos, nulos ou nenhum deles, 6,2%. Não sabem ou não opinaram, 3,6%. Olha, coincide com isso aqui, acho uma forçação de um lado, mas por outro nem tanto. Forçação de um lado porque o cenário base sugere dificuldade para que o Bolsonaro esteja elegível em 2026. Agora, por outro lado, é mais uma evidência, ainda que o Bolsonaro não venha a competir, é mais uma evidência de que a competitividade do Lula, pela metodologia do Paraná Pesquisas e pelo nível de popularidade, que é o pior em todo o governo, na soma de todas as metodologias de pesquisa, e nós trouxemos essa história para você na semana passada, enfim, a junção dessas evidências sugere um Lula mais enfraquecido para 2026. Coincide com isso uma queda mais encorpada da curva de juros. Eu vou perguntar já para o Alex o quanto que a gente pode associar uma coisa a outra. Mas nós estamos diante, na ponta curta, de 17 pontos base de fechamento. Se eu vou para o tempero internacional, se eu avalio os yields de 10 anos lá nos Estados Unidos, eu vejo exatamente essa realidade? Não. A curva de juros americana está estável, em 4,77, no caso dos yields de 10. Então, assim, por razões nossas, a curva de juros está fechando. O Boletim Focus sugeriu deterioração. Então essa melhora não pode ter o fundamento no Boletim Focus. A entrevista do
Dario Durigan, ela tem sim ingredientes que melhorariam o fiscal. Pautar os supersalários, pautar a idade mínima para aposentadoria dos militares. Ele segue falando... Não, esse aí não é o Dario Durigan, esse é o Diogo Guilhem, lá do Banco Central. Mas a entrevista que o Dario Durigan deu ao jornal O Globo, pauta questões que podem descomprimir o fiscal, se você pegar essas duas pautas, e o simples fato dele mencionar que auxílio gás e pé de meia estariam dentro do orçamento, e não por fora dele, não com medidas para fiscais. Só que eu sou um pouco cético em imaginar que isso seja suficiente para fechar a curva, porque o mercado já não dá o benefício da interrogação. O mercado está no Nidos do São Tomé há algum tempo, né? Esperando ver para crer. Então, e outra, a força que o Dario Durigan tem para convencer Lula tem qual intensidade, né? E mesmo que haja um convencimento, como é que isso sai do Congresso? A gente sabe como entra, mas como é que sai? Então são tantas variáveis que me parece difícil que isso esteja sendo precificado para fechar a curva. Depois que saiu essa evidência, ou que repercutiu mais essa evidência, a gente está vendo um fechamento da curva um pouquinho maior. A ver, são hipóteses aqui de leitura e o Alex Martins já nos ajuda a compreender isso. Vamos ver se ele tem outra hipótese ou fica com uma dessas que eu organizei. Agora tem Coutinho se despedindo da nossa audiência, falando de 2 papéis, 3 tentos, na ordem que você quiser, tá? E BB Seguridade no gráfico semanal. Foi uma sugestão que o Ike fez para você, porque de repente na metodologia semanal você enxerga uma tendência de alta que no gráfico diário você não estava enxergando por Fibonacci. E aí, Coutinho? Bora, vamos falar de BBSE3 no semanal, o gráfico tá na tela. O ativo está restrito a R$ 33,37, R$ 37,58. Aqui, no semanal, a figura melhora de... A figura melhora de figura é péssimo, enfim. A figura melhora, né? Por quê? Porque eu tenho um topo, tenho um fundo, tenho um topo. Só que ao invés de fazer um fundo, ele lateraliza. Então, belezura, eu tenho no semanal de BBSE3 um sobe, lateraliza, sobe. Nota que, e aí, de novo, só para efeito de análise, eu estou muito próximo do meu fundo. Então, essa figura não pode perder R$ 35,97. Se perder a zeda, aí eu jogo pro diário. Esse cara, ele tá em cima dessa linha. O único cuidado, se você me permite, eu vou te comer um minuto, é o seguinte, pessoal. Para que algo aconteça no semanal, algo tem que acontecer no diário antes. Então, quando eu olho para o semanal, eu falo assim, ok, envelope de alta no semanal. Quando eu vou para o diário, e aí você pode fazer o mesmo exercício diário com 60, 15 com 5, ou seja, vai para o time frame anterior, porque as coisas acontecem antes no time frame anterior. Então, antes de BBSE3 repicar no semanal, ela tem que neutralizar um envelope de baixa já desenhado no diário. Então, seria diferente, por exemplo, se BBSE3 tivesse batido no topo, batido no fundo e subido. Aí, tudo bem. Eu tenho lá o movimento harmônico, não tenho nada baixista no diário que me contraria, belezinha. Então, no caso de BBSE3, concordo, semanal tá bom, só que o diário tem uma figura muito estruturada de baixa. Então, teria que romper esta figura de baixa para aí sim o semanal melhorar e a figura perpetuar. O outro tudo que bem, você pediu 3 tentos, TT em 3. TTEN3. Double clique nesse cara, também no semanal? Então bora lá. Não, aí é normal, normal. Então vamos dar uma olhada primeiro no diário. 3 tentos no diário. Olha só, mercado. Tô na parte superior do gráfico. Então eu olho, sobe, longa lateralização. Essa lateralização, ela tá melhor. Então nota, faz topo, faz fundo, faz topo, faz fundo. Então essa daqui, ela não tá tão pesada. Só que, como eu sou mais conservador e às vezes eu me antecipo, o que pode acontecer? Ok, eu tenho um envelopão na parte superior do gráfico que me denota a venda. Então eu prefiro falar o seguinte, olha, 3 tentos pode dar uma venda, Marfrig está numa configuração igual a 14,34 para cair. Então se 3 tentos passar de 14,34, se 3 tentos, assim como o Petrobras, montar uma figura de alta, ou seja, aí sim eu, de novo, volto para o semanal ou eventualmente enxergo uma figura com mais conforto. Geralmente eu tento ser um pouquinho mais conservador para poder tentar atender a maior parte da audiência. Coutinho, meu parceiro, muito obrigado. Foi mais um dia de show aqui. A gente volta a conversar amanhã. Obrigado, lindão. Tamo Tchau, junto. obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês.